Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de novembro, terça-feira, da 31ª semana do Tempo Comum. Ontem vivenciávamos a celebração dos fiéis defuntos. E durante todo este mês de novembro, somos convidados a viver um caminho aonde podemos ir lucrando indulgências plenárias aos nossos entes queridos que faleceram. Vamos perceber também que a liturgia, nesses tempos, sobretudo agora no mês de novembro, vai tratar sobre os aspectos dos novíssimos, o fim dos tempos. Por isso, peçamos ao Deus da vida que abra o nosso coração e a nossa inteligência para acolher a palavra de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Trazei para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obrigai as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos neste contexto do Evangelho de São Lucas, sobretudo no capítulo 14, vivenciando este cenário de uma festa de casamento. Jesus assemelha esta festa com o grande banquete celeste, com o banquete do reino dos céus. São Lucas nos traz uma imagem que talvez já faça sentido a cada um de nós. Se recorde que em São Mateus nós temos a figura do agricultor que sai à procura de pessoas para trabalharem na vinha. Em certo momento, aqueles que são convidados começam a dar desculpas para não ir à vinha, para não seguir o caminho.
Claramente, olhando para o que nós ouvimos aqui em São Lucas, os primeiros convidados foram os judeus que não aceitaram o caminho, que não aceitaram ouvir a voz de Cristo. O Senhor que foi confiado e foi ao encontro dos judeus, mas não foi aceito por todos. Depois a palavra nos leva a compreender que Jesus, aqui, o dono da festa, pede então para que seus empregados saiam às ruas e convidai aqueles que estão às praças, primeiramente os aleijados, os cegos, os pobres e os coxos, todos aqueles necessitados, todos aqueles que precisam de cuidado. Por que não dizer que também nós nos encontramos nessa realidade? Quais são as pobrezas que nos colocam diante dessa realidade? O que nos deixa aleijados? Por que estamos cegos? Enfim, todos nós, marcados pelo pecado, somos convidados à remissão e ao encontro do Senhor por meio da reconciliação. Mas a palavra continua, e então o patrão manda que o empregado saia pelos atalhos, pelas encruzilhadas. E obrigar faz com que as pessoas sejam obrigadas a vir à festa. O que nós podemos tirar como lição? O reino é para todos. E essa insistência aonde se obriga, nós podemos perceber a iniciativa misericordiosa de Deus, que jamais desiste de nós. Deus não nos obriga, mas Ele se propõe, Ele se doa e nos convida a viver o caminho, nos convida à mesa do banquete. Por isso, que possamos abrir o coração e suplicar a graça de Deus para a nossa vida e assim, com toda certeza, fazer parte deste grande banquete dos eleitos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.